Quando que entrou a Barata? A Barata foi seu primeiro personagem? Acho que os meus primeiros personagens vieram mesmo do período que eu fiz Cândido Portinari. Acho que ali eu tive a experiência de começar a buscar personagens. Então tem um urubu, né, que hoje eu ressuscitei ele, basicamente ele ficou 20 anos adormecido. Então o urubu ele é bem mais Eu acho que antigo. é um dos personagens mais antigos. Agora, quando surgiu a Barata, tem um artista argentino chamado Carlos Meglia. E eu peguei esse livro, que era muito bacana, que era um livro que mostrava um personagem que vinha para a Amazônia, uma espécie de Stranger Things, só que dos anos 80. Sim. Né? E aquilo tinha um quadrinho em especial que tinha uma barata com uma sombra forte no chão. E aquilo ali para mim foi marcante, porque eu fiz o desenho dessa barata num evento nessa época, no final dos 80, comecinho dos 90, e eu percebi como que as pessoas reagiam, né, com a presença, mesmo que ilustrativa, de uma barata. E aquilo me fez naquele momento ainda não, mas eu comecei a usar a barata em outros momentos. Comecei a desenhar a minha filha, na época tinha 4, 5 anos, colocava ela como se fosse uma barata de pelúcia no braço dela. E eu percebia que as pessoas se incomodavam muito com isso. E começou a ter uma ligação muito forte da própria rejeição que a gente tem na sociedade. Né? O artista chega todo sujo, todo pintado, né? As mãos, às vezes todo descabelado, nem um pouco preocupado com a vaidade. Nem todos, né? O Espeto sempre foi mais engomadinho. É verdade. Mas o Tinho era a sobrancelha grudada no olho. Enfim, os gêmeos, né? Eram dois personagens realmente iguais. Os gêmeos realmente era muito engraçado também. Mas sobre essa questão da barata em especial, ela começou a ter uma conotação de resistência. Né? E aí eu comecei a perceber, poxa, é uma barata, as pessoas gostavam da barata. As pessoas falam até hoje da barata. Ela evoluiu, hoje ela tem máscara, tem garras meio Pokémon, ela tem uma série de coisas. Hoje eu chamo ela de Doutor Barata pela história, mas ela surgiu muito a ver com essa questão da discriminação. E aí a parte de Los Cucarachas, né, a forma que, digamos que países ou pessoas europeus chamam os latinos, né? Você mata um e aparece um monte. E ao mesmo tempo você tem Ayrton Senna, né? Ao mesmo tempo você tem um Gustavo Kirten, ao mesmo tempo você tem um Bob Burnquist, ao mesmo tempo você tem pessoas que saíram aqui, né? E conquistaram o mundo de uma forma monstruosa, né? Pelé, né? O futebol foi inventado em Londres, mas a lenda do futebol é brasileira. Então a barata começou a ter esse tipo de defesa, digamos assim. E aí ela evoluiu e se tornou meio que um dos personagens principais. Eu acho que quando você fala no Binho, não tem como não mas são ver vários, a barata, né? Você cara. pegar a barata, tem o Jorge ET, né? Quando eu morei no Japão, tem o Jorge eu ET. fiz essa barata aqui, que o Jun Matsui desenhou pra mim. Louco. Né? Um irmão meu, do brasileiro, que viveu no Japão, vive no Brasil hoje em dia. E acabo tendo, né, vários elementos. Tem minha marca, né, Terceiro Mundo, que a barata acabou tendo uma ligação forte também com o Terceiro Mundo. Além de o Terceiro Mundo ser o planeta dos Munhas, né, ou melhor, onde vivem os Thundercats. Né? Munhá, da hora. Tinha Snip! Até o gatinho. Pô, aí eu tava vendo aqui, a barata, o Jorge ET, o tubarão, a carpa, a coruja, o peixe, o polvo, a cobra-rei. Cara, bicho pra tudo quanto é lado, né, mano? Eu separo um pouquinho, né, o meu universo clássico, né, o que eu digo que é o meu mundo real, onde tem o Jorge, né, a tartaruga, o próprio Dr. Barata, tem o Tubarone, tem o Urubu, entre diversos outros, né? Tem uma coelhinha também que eu tenho feito bastante, está começando a surgir. É um personagem que vem em desenvolvimento. Tem um sapinho que também está em desenvolvimento. E eu separo de um universo mais surrealista. Aí é onde eu uso, por exemplo, os peixes, o polvo, a coruja. Esses são os mais fáceis, né? Mais explorados que eu já fiz, mas são bastante identificados, às vezes, pelas umas costuras que eu costumo colocar. Sim, tem um coração ligação, costurado. Né? Tá. Ali eu tento romper a bolha do meu universo da rua, do hip hop, do grafite, do clássico. E aí, com esses elementos surrealistas, eu acho que eu consigo, né, dar uma... Não que isso seja melhor ou pior, bom ou ruim, mas eu consigo colocá-los numa outra atmosfera
e aí eu saio do chão, do céu, da parede, do peso, e tudo pode estar como estivesse em um sonho ou realmente flutuando ao nosso redor. Então,